Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, que a paz daquele que é, que era e que vem esteja com você e esteja com toda a sua família. Hoje, dia 2 de junho, segunda-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. E nos encontramos com muita alegria para juntos partilharmos a palavra de Deus que nos reedifica, a palavra de Deus que reanima e reaviva a nossa fé. Hoje, refletindo o Evangelho de João, capítulo 16, versículo do 29 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conhece tudo e que não precisa que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta segunda-feira, dessa segunda-feira da 7ª semana da Páscoa, é uma palavra confortadora. Perceba que diante das muitas perseguições pelas quais passava o povo de Deus na comunidade joanina, o apóstolo e evangelista, a fim de tornar-se uns discípulos perseverantes na fé, exorta os seus com as mesmas palavras de Jesus: Tende coragem, eu venci o mundo. Diante das perseguições eminentes pelas quais passaríamos os seus seguidores, Jesus, antes de partir para o Pai, embora liturgicamente, com a celebração de ontem, da ascensão de Jesus, este já tenha partido para o Pai, o discurso joanino que proclamamos está inserido nas últimas palavras de Jesus, ainda entre os homens. Jesus quis fortalecer a fé dos seus discípulos. Por isso, ele evoca duas situações pelas quais passou e venceu, sobretudo o abandono dos discípulos e a perseguição. Na primeira situação, Jesus fala da inconstância dos discípulos. Então, diante das perseguições, todos partiram e o deixaram sozinho. A menos, aparentemente, pois no próprio Evangelho, Jesus fala claramente que o Pai sempre esteve com ele. Certamente, caros irmãos, queridas irmãs, muitos o seguiam, mesmo diante do Calvário. Estes, contudo, não eram aqueles que juraram permanecer com ele. A segunda situação se dá diante das perseguições. No mundo tereis provações, diz Jesus. Tende coragem, assim afirma Jesus Cristo. A coragem da fé é a certeza de que não estamos sozinhos. É a certeza de que Deus sempre está conosco. Essa é uma certeza que conforta e liberta o coração do discípulo e da discípula, desolados pela ideia do abandono e das provações. Coragem, eu venci o mundo. As palavras de Jesus nos animam a seguir, mesmo e sobretudo, diante das dificuldades da vida. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, coragem, crer em Deus, confiar nele. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, nunca poderemos estar convictos de que somos inabaláveis na fé. Às vezes, diante de qualquer problema, nós sucumbimos e a nossa fé vacila. Assim aconteceu também com os discípulos de Jesus, que agora já afirmavam: cremos que vieste da parte de Deus. Eles achavam que já estava bem forte na fé. No entanto, Jesus lhe disse: crede agora? Vocês têm certeza disso? Eis que vem a hora em que vós dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Meus irmãos, queridas irmãs, o Senhor sabe que somos do que somos capazes, pois conhece verdadeiramente a nossa humanidade e sabe que, sem o seu auxílio, nós submergimos, mas não encoraja a vencer o mundo, apesar de todas as tribulações. Jesus proclamou a sua vitória, mesmo antes da sua ressurreição, porque ele sabia em que podia confiar.
mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Nós também somos vitoriosos, porque já possuímos o Espírito de Jesus. Sem o Espírito Santo, nós agiremos conforme o que Jesus falou sobre os apóstolos. Dispensamos e nos acovardamos e não enfrentaremos os desafios, as provas, os testes que a vida nos impõe. Caros irmãos, queridas irmãs, tenhamos, pois, a paz em Jesus Cristo. Ele venceu o mundo e com ele nós seremos mais que vencedores, seremos felizes apesar de todas as tribulações. Você crê na presença de Jesus na sua vida e na força do seu Espírito Santo? Como você tem conseguido vencer as tribulações do dia a dia? Meus irmãos, queridas irmãs, faça um exercício diário e peça a ajuda do Espírito Santo antes de tomar qualquer decisão. A toda hora e diante de todos os seus empreendimentos, diga: Espírito Santo, vem, vem, acompanha-me, converte-me, toma a minha vida. Ó Espírito Santo, santifica-me, consola-me. Espírito Santo, vem iluminar a minha vida. Que o Espírito Santo possa também, através de sua oração, de sua fé, de sua perseverança, iluminar a toda a sua família. Caros irmãos, queridas irmãs, que possamos pedir ao Pai para ficar conosco, assim como esteve com Jesus, e ser o nosso protetor quando se levantarem contra nós as forças hostis do teu reino, e que sejamos capazes de vencê-las. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada segunda-feira. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.